23 de agosto, Café com Deus Pai. Esvazie-se. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. A humildade é uma característica extraordinária de Jesus. A Bíblia diz que ele rejeitou sua majestade e se esvaziou de si mesmo para assumir a forma de servo, a ponto de morrer na cruz por nós, demonstrando seu grande amor. Muitas pessoas desejam viver uma vida plena e nessa busca acreditam que encontrarão propósito ao poder desfrutar de prazeres passageiros, carros, casas, viagens, enfim, coisas que definitivamente não são pecaminosas, mas não podem, em hipótese alguma, ser o grande objetivo de nossa vida. Essas coisas devem nos servir, mas não podemos acabar servindo a elas. Então, aqui na leitura de hoje, nós estamos vendo que nesse dia 23 de agosto, o pastor Júnior Rostirola está falando a respeito de nos esvaziarmos do mundo. Ele está dizendo para nós que nós devemos deixar que Deus venha nos encher com o Espírito Santo. Muitas pessoas estão ocupadas demais querendo ganhar dinheiro para poderem comprar carros novos, casas novas, para poderem fazer viagens. Muitas pessoas estão acompanhando as redes sociais de outras pessoas que ficam tirando fotografias em outros países, em vários lugares diferentes, em restaurantes, em lojas de roupas, com roupas diferentes, mas todas essas coisas que as pessoas estão correndo atrás são coisas que não têm valor se você não tem o Espírito Santo. A questão não é que essas coisas sejam pecaminosas, mas a questão é que as pessoas estão se tornando egoístas e elas não estão mais com pensamentos de ajudar o próximo, de doar uma parcela do seu tempo para visitar os órfãos, as viúvas, as pessoas idosas, as pessoas que estão precisando de ajuda. O mundo de hoje está sobrecarregando o pensamento das pessoas. As pessoas não têm tempo de parar e pensar no outro. Antes de você ter chance de pensar no outro, vem a televisão, vem a internet, vem a rede social, vem o Instagram e coloca uma ideia na nossa cabeça. Olha aqui, você precisa comprar esse carro. Olha aqui, você precisa trocar de casa. Olha aqui, você precisa de uma geladeira nova, de um fogão novo, de um micro-ondas novo, de uma mesa nova, de uma roupa nova, de sapatos novos e o tempo todo você vai sendo sobrecarregado e muitas pessoas estão ficando doentes, ansiosas, porque elas estão cedendo e não estão entendendo que estão sendo colocadas nesse mundo que provoca ansiedade, correria, preocupação e um vazio na alma que nunca é preenchido. Então ele fala que esvazie-se disso. E para nós conseguirmos nos esvaziar, nós precisamos ter humildade. Porque é necessário ser humilde e não querer ostentar. Tem muitas pessoas que estão carregando a busca por ostentação. Elas dizem: nossa, está todo mundo mudando de carro, todo mundo comprando essa roupa, todo mundo. Então eu tenho que ir nesse movimento. E as pessoas não estão percebendo esse movimento do mundo. Então ele fala aqui que Jesus, ele
quando veio nessa terra, era o Rei dos Reis. E ele não deixou se influenciar pelo movimento do mundo. Ele poderia correr atrás de poder. Afinal, ele era o Filho de Deus. Mas ele se dedicou a caminhar, visitar os carentes, ajudar as pessoas, ajudar as viúvas, ajudar aqueles que queriam encontrar o reino de Deus. Ele se esvaziou dos seus interesses. E por isso a mensagem de hoje começa com esse versículo. Nada façam por ambição. Ambição. Querer mais. Ambição egoísta. Ou querer mais apenas para si próprio. Ou por vaidade. É fazer alguma coisa para buscar aquilo que é vão. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor, aquilo que dura só por um momento. Mas façam humildemente. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Considerar os outros superiores a si mesmos eu preciso pensar em o que o outro precisa que eu possa fazer para ajudar. Então ele leu essa primeira parte aqui, falando que a humildade foi a característica extraordinária de Jesus. Ele deixou a majestade dele e ele se esvaziou. Se esvaziou de sua divindade e ficou como um ser humano. E quando ele assumiu a condição de ser humano, ele aceitou morrer ainda na cruz. Aceitou morrer uma morte como um ladrão, no meio de dois ladrões, sendo ele inocente. E as pessoas não consideram mais o servir o outro, o ajudar o próximo. Agora, nós devemos tomar cuidado, porque pessoas que perdem a humildade, elas perdem também a sensibilidade de servir aos outros. Se eu não tenho humildade, se eu não me coloco como alguém que está disposto a servir, a ajudar, eu vou ficando insensível. Eu vou pensando só em mim mesmo, naquilo que me interessa. E nossa vida aqui na Terra tem mais a ver com servir do que com ser servido, pois foi dessa maneira que Jesus agiu. O mundo precisa de pessoas humildes como ele, capazes de se esvaziarem, não se importando com status ou posição, mas sim com o propósito, porque é quando diminuímos que Jesus cresce em nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas querem os holofotes, elas querem aparecer, elas querem mostrar o carro, a casa, a roupa, o sapato, a bolsa, a viagem, o restaurante. E quando as pessoas ficam em busca de posição, de status, de ostentação, às vezes a pessoa nem tem aquela condição, mas ela dá tudo que ela tem e ela deixa de cuidar dela própria até ela adoecer. Quando chega um ponto em que ela não dá mais conta de viver uma vida com mentira, quando a vida pode ser mais simples e mais feliz quando você busca aquilo que realmente importa, que é ter a presença de Deus, o se esvaziar e servir ao outro. Quando nós nos esvaziamos, acontece um milagre. Deus, ele vê que nós estamos doando para os outros. E ele é que nos enche. Ele é que nos enche. Olhe essa história do livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu acabei de falar sobre a questão de quando nós nos esvaziamos, Deus ele enche a nossa vida. Vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. Ela foi falar com Eliseu. Eliseu era o profeta de Deus. E ela disse: "O meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor.
Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Versículo 2: Eliseu perguntou: O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Versículo 3: Eliseu disse: Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. 4: Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. 5: Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. 6: Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Esse texto que nós acabamos de ler conta essa história, e o que essa história nos ensina? A mulher estava endividada e ela estava viúva, o seu marido havia morrido, e o credor ia levar os 2 filhos dela para serem escravos para pagar a dívida. Ela estava ansiosa, ela estava preocupada, e aí ela poderia pedir ajuda para alguém, mas ninguém podia ajudá-la. Então ela foi pedir a Deus. Quando ela vai pedir ajuda para Eliseu, que é um profeta de Deus, ela não vai atrás de Eliseu porque ela está indo atrás de Eliseu. Ela está indo atrás do Eliseu porque ele é o homem de Deus. Ela está indo atrás de Deus, na verdade. E a resposta que o homem de Deus deu para ela, que é a resposta de Deus para mim, a resposta de Deus para você nesse dia, é que ele perguntou: e o que é que eu posso fazer? O que é que Deus pode fazer por mim e o que é que Deus pode fazer por você? Quando nós ficamos angustiados, preocupados, querendo correr atrás das coisas dessa terra, querendo correr atrás das coisas desse mundo, priorizando status, posição, carreira, ostentação. Deus não pode fazer nada quando nós não estamos dispostos a receber o azeite dele. Aqui esse texto fala de vasilhas e de azeite. Essas vasilhas e esse azeite têm um sentido espiritual. O azeite na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. Enquanto ela estava sem o azeite, ela estava com a dívida, ela estava ansiosa, ela estava preocupada, ela estava preocupada sem saber o que fazer com os filhos dela. Quando ela foi até Deus, que aqui é simbolizado por Elias, Deus usou Elias para dizer: ao invés de você ficar preocupada com o que os outros vão pensar, com a opinião dos outros, faça alguma coisa. Vá atrás de vasilhas. Coloque na sua casa. Feche a porta, você e os seus filhos. Isso tem uma simbologia para a mensagem de hoje. Nós precisamos fechar a porta para essa onda de internet, onde nós ficamos olhando a vida dos outros, querendo o que é dos outros, pensando que a vida dos outros é melhor, pensando que com coisas materiais nós vamos preencher a nossa alegria, a nossa felicidade. É tempo de fechar a porta com as nossas famílias e de buscar a Deus
e de dizer: Deus, o que é que eu preciso de verdade para ter alegria? E ela foi e seguiu o conselho do homem de Deus. Ela foi com os filhos, fechou a porta da casa e fez o que o profeta de Deus disse: tome vasilhas. Tomar vasilhas significa tomar todas as áreas da sua vida. Pegue a vasilha da vida espiritual, a vasilha da vida sentimental, a vasilha da vida financeira, a vasilha da vaidade, a vasilha da vida profissional, a vasilha da sua paternidade, da sua maternidade. Pegue vasilhas. Pegar as vasilhas aqui, pegue os vasos, pegue todas as áreas da sua vida dentro da sua casa e coloque na mesa. E ao invés de você deixar as áreas da sua vida vazias, comece a pegar o azeite que é a presença de Deus e jogue azeite na vasilha da sua família, na vasilha da sua vida sentimental, na vasilha da sua paternidade, da sua maternidade, da sua empresa, do seu trabalho, da sua escola, da sua universidade. Encha todas as vasilhas da sua vida com o azeite que representa o Espírito Santo. Quando você enche todas as áreas da sua vida, todas as vasilhas com a presença de Deus, com o Espírito Santo, você sai da condição de pobreza, da condição de miséria, da condição do vazio e você paga a dívida. Qual é a dívida? As pessoas estão endividadas, mas a maior dívida que elas estão carregando é a dívida espiritual, é o vazio. Eu não tenho como pagar pela minha alma, pela alegria que vem de Deus. Então nós lemos esse texto aqui porque ela foi, fechou a porta da casa dela e ela colocou as vasilhas e começou a encher ela e os filhos dela. Ela e os filhos dela representa por que você se preocupa com a opinião dos outros quando falam que o seu carro está velho, que você deveria mudar de casa, que você deveria fazer essa viagem, que você precisa disso ou daquilo. Não importa a opinião dos outros. Importa aquilo que diz respeito à sua vida. Não faça nada para agradar os outros, querendo correr atrás de agradar os outros. Isso vai trazer uma dívida muito grande e muitas pessoas estão carregando um vazio muito grande porque estão querendo agradar as outras. Jesus era o Rei dos Reis e ele não se importou com a opinião de ninguém. Ele veio e disse: eu vou cumprir o meu propósito, anunciar o reino de Deus. Preocupe-se em cumprir a sua vida, cuidar da sua família, colocar todas as vasilhas que estão vazias na sua mesa e enchê-las com o azeite que é a presença de Deus, colocando-se à disposição de ajudar o próximo. Uma outra lição que nós tiramos aqui é que as vasilhas, elas estavam vazias e o Espírito Santo, o azeite, ele só parou quando ele preencheu todas as vasilhas. Não existe área da sua vida que não vai ser preenchida pela presença de Deus se você colocar diante dele. Ele vai preencher todas as áreas e vai tornar você cheio do Espírito Santo e pronto para cumprir o propósito dele. Voltando agora para a mensagem, voltando aqui, o último parágrafo. Como está o seu coração? Está focado nas coisas terrenas? Ou humildemente amando e servindo a Deus e ao próximo? Saiba que por melhores que sejam as sensações de desfrutar de prazeres terrenos, eles jamais poderão se comparar à alegria de servir ao próximo, manifestando o amor e a graça de Jesus. A partir de hoje, entenda que a humildade é um requisito essencial para vivermos uma vida plena, assemelhando-nos ao nosso Criador. Naquela passagem que nós lemos em 2 Reis, no capítulo 4, nós vemos que a mulher, a viúva, ela foi enchendo as vasilhas e quanto
quanto mais nós somos humildes e ajudamos o próximo, colocando aquela mensagem para aplicar na nossa vida diária, mais Deus vai nos enchendo, mais alegria Ele vai derramando sobre nós. Quem não fica alegre, feliz quando vê que pôde ajudar o próximo? Então a humildade não o faz melhor do que ninguém, mas o torna mais parecido com Jesus. Você pode pensar, mas como que eu posso fazer o bem para o próximo se eu estou precisando de ajuda? É justamente o caso da mulher. Como que eu posso encher alguma vasilha de azeite se eu só tenho um jarro pequeno de azeite? O homem de Deus disse: pegue mais jarros vazios e coloque na sua frente. E comece a usar o que você tem. Usa o que você tem. Quando você usa o que você tem, Deus multiplica. Ela começou a usar o que ela tinha. E quanto mais ela enchia, mais vinha até preencher todas as vasilhas. Então, faça o bem ao próximo com o que você tem agora. Seja humilde agora. Não se preocupe com a ostentação em correr atrás de coisas que não preenchem a sua alma. Esvazie-se disso. Esse é o dia 235 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 95 e a palavra-chave de hoje é humildade. Vamos ler o Salmo 95, que é a leitura bíblica de hoje. Esse salmo nos diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. 3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. 5. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. 8. Não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. 9. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Esse texto aqui fala de um acontecimento. Quando o povo de Israel estava no deserto, algumas pessoas provocaram a ira de Deus. Elas ficaram reclamando. Então, Deus acabou matando aquelas pessoas, porque elas estavam sendo muito ingratas, estavam sendo desrespeitosas com Deus, não estavam reconhecendo toda a bondade que Deus estava agindo para com eles. Deus deu para eles maná, que era um pão que caía do céu. Deus deu para eles durante o dia uma nuvem que protegia do sol. Durante a noite eles andavam no deserto e tinha uma coluna de fogo que trazia luz e calor. E mesmo assim eles reclamaram, endureceram o coração. Então Deus ficou irado. E o salmista está dizendo: Deus é o nosso Deus. Se vocês ouvirem a voz dele, não fiquem com o coração endurecido, porque hoje ele não vai matar a ninguém, mas Deus, na sua ira, ele deixa aquele que não o escuta fazer o que bem quer e entende. E quando nós ficamos entregues às nossas próprias vontades, nós acabamos tomando decisões erradas. Versículo 10. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. 11. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, as pessoas não entendem o que significa a ira de Deus. Elas pensam que Deus vai ficar com raiva, que Deus vai ficar nervoso,
que Deus vai lançar um raio ou um trovão e vai matar as pessoas. A ira de Deus, ela não é isso. A ira de Deus é que Deus, quando você não quer escutar, quando você não quer ouvir os conselhos dele, Deus, ele vira o rosto e deixa a pessoa entregue para fazer o que ela quiser. E como nós somos pecadores, quando nós não temos a direção do Espírito Santo, automaticamente nós começamos a tomar caminhos errados. Como na mensagem que nós lemos hoje. O ser humano, quando ele não é chamado para buscar o azeite, que é o Espírito Santo, ele corre atrás de alguma coisa para preencher o seu vazio. E ele corre atrás de carros, viagens, status, posição. E isso tudo não preenche o vazio da pessoa e a pessoa corre mais e mais atrás disso. É por isso que tem muitas pessoas que são muito ricas, que fazem todo tipo de viagem, todo tipo de ano, vão em todos os restaurantes e elas continuam vazias. Estão se divorciando e casam e depois casam de volta e elas continuam vazias. Por quê? Elas não buscam a Deus. E o Salmo 95, ele fala: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Nos apresentamos diante da sua face, porque o Senhor é Deus grande, ele é o Rei acima de todos os deuses. Quando o versículo 3 aqui fala que ele é Rei acima, Rei grande, acima de todos os deuses com letra minúscula, buscar carros, buscar posição, buscar carreira, buscar ostentação, tudo isso são deuses que estão querendo ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o dono das profundezas da terra, ele é o dono do mar, ele é o dono do céu. Então, ao invés de adorarmos essas coisas que passam, devemos adorar somente a Deus. E quando nós ouvimos a voz dele dizendo assim: Ei, venham, busquem o meu azeite, busquem o Espírito Santo. Vamos honrar a Deus e vamos aceitar o que ele tem proposto para nós. Ao invés de reclamarmos, o povo de Meribá, que estava lá no deserto, eles começaram a reclamar. Então Deus disse: Vocês vão morrer no deserto, vocês não vão entrar na terra prometida. Deus deixou eles andando 40 anos no deserto até que todos eles morressem e só a outra geração é que pôde entrar. Porque Deus falou: Você não pode receber o prêmio, a presença de Deus, a glória de Deus, a alegria de Deus, se você não honra e não agradece a Deus e não quer realmente buscar a Deus. A viúva quis buscar a Deus. Então, a mensagem de hoje, toda a mensagem de hoje é: o que chama a sua atenção? Pelo que você está vivendo? Você recebe um convite de se esvaziar. A mensagem de hoje é: esvazie-se, de se esvaziar das coisas do mundo e de buscar encher a sua vida com aquilo que realmente importa, que é ter a humildade de dizer: eu quero receber Deus na minha vida. Se você quer receber Deus na sua vida, voltando aqui na tela do Café com Deus Pai de hoje, o esvazie-se, eu tenho um convite para você se esvaziar. Talvez você já tentou muitas vezes encontrar um sentido para a sua vida e não encontrou. Mas eu tenho um convite para você, de você aceitar a Jesus e pedir para ser cheio do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, ele tem 4 presentes que você recebe na hora. Primeiro, você recebe o perdão dos pecados. Ele é o teu Salvador. Com os pecados perdoados, você recebe a bênção número 2. Você se torna filho de Deus. Depois que você é filho de Deus, você recebe a bênção número 3. O seu nome é registrado no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que quando Jesus voltar, ele realizará o juízo final. Todos serão julgados. Quem estiver com o nome no livro da vida entrará diretamente no céu porque tem o registro de nascimento no céu. Essa é a terceira bênção.
E a quarta bênção, enquanto você estiver aqui na terra, você vai receber o Espírito Santo, que vai direcionar a sua vida para você ser alegre, ser feliz, andar com a presença de Deus e conseguir vencer o vazio que tem tomado conta de tanta gente nesse mundo atual. Então, e como que eu faço para receber Jesus? Você faz uma pequena oração pedindo, dizendo que você está recebendo ele. E ele vai entrar em você e você vai receber essas 4 bênçãos agora. Então faça essa oração comigo se você quer isso. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Agora, Jesus é o teu Senhor. Então você vai buscar o azeite de Deus, ao invés de correr atrás das coisas dessa vida, e Deus vai acrescentar tudo o que você precisa. Encerrando a mensagem, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, está escrito assim. Veja aqui na tela, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você precisa, Ele vai dar a você. E o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não ande ansioso, busque o reino de Deus. Ele vai encher você de azeite. Você agora tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo todos os dias ele se multiplica na sua vida, na nossa vida, quando nós acordamos e já pedimos a Ele: Senhor, queremos receber o Espírito Santo para o dia de hoje. Cada dia é um novo dia. Todo dia, quando você despertar, peça: eu quero o Espírito Santo, a porção de hoje. E você vai receber todos os dias a porção que você precisa para vencer todo dia até completar a sua jornada nessa terra e chegar até o céu, onde você vai estar eternamente com Ele. Deus abençoe. Amém.